prof. Roberta aqui do Colégio Semeador. Hoje nós vamos ter a aula de Biologia A, então frente A, aula 5, beleza? Vamos ter a primeira parte de Biologia Molecular. Então a gente vai ver água, sais minerais, glicídios e lipídios. Vamos lá. Então olha só, pessoal. Nós vamos dividir em compostos orgânicos e inorgânicos. Quais são os compostos inorgânicos? Temos dois: água e sais minerais, sendo que a água é o composto orgânico em maior quantidade nos seres vivos. Sais minerais existem em pequena quantidade, beleza? Compostos orgânicos. Tem uma regrinha, pessoal. Todo composto orgânico tem carbono, normalmente associado ao hidrogênio, mas tem carbono. Mas nem todo composto que tem carbono é composto orgânico. Então, todo composto orgânico tem carbono, mas não é todo composto que tem carbono que é orgânico. Exemplo clássico que nós temos, CO2. CO2 tem carbono, mas não é considerado um composto orgânico, é inorgânico, beleza? E com o seguinte detalhe, pessoal, o composto orgânico em maior quantidade na célula animal são as proteínas. O composto orgânico em maior quantidade na célula vegetal são os carboidratos, que inclusive veremos hoje. Quando a gente está falando de água, pessoal, água faz parte de 60 a 70% do organismo. Ah, professora, de todos os seres vivos? De todo mundo? De todo jeito? Calma lá. A gente sabe que dentro do indivíduo, por exemplo, a espécie humana, nós sabemos que quanto mais novo o indivíduo, então, por exemplo, se eu for comparar um feto com um indivíduo adulto, o feto, ele tem uma quantidade de água bem maior. Pode chegar até 94% nos primeiros 3 meses. Então, quando a gente é um fetinho lá bonitinho, a gente tem até 90% da composição do corpo de água. Já o indivíduo adulto pode ter entre 60% e 70% da composição do seu corpo de água. Então, varia de acordo com a idade, certo? Quanto mais novo, maior a quantidade de água. Ah, professora, e é assim para todas as espécies? Não. A gente sabe que para nós, Homo sapiens, né? Então, a gente tem essa porcentagem de água, pode chegar até 70% na idade adulta. Mas tem alguns outros organismos, por exemplo, alguns quinidários, água-viva, que o indivíduo adulto tem até 90% do seu corpo composto por água. Então, olha só como é que varia. Então, varia de acordo com a espécie, tá joia? Varia também com a taxa metabólica do tecido. Então, olha só. Na gente, seres vivos, seres humanos, certo? Espécie Homo sapiens, a gente sabe que o tecido nervoso e o tecido muscular estriado, tanto esquelético quanto cardíaco, tem uma taxa metabólica muito elevada. Então, há um grande gasto metabólico. Então, gasta muita energia, certo? Taxa metabólica muito alta. Em comparação, por exemplo, com o tecido ósseo, que tem uma menor atividade metabólica, o gasto energético é menor no tecido ósseo, então a gente tem mais água nos tecidos com maior taxa metabólica. Aqui, como exemplo, tecido nervoso e tecido muscular estriado, tá bom? Então, eles têm mais água. Quanto maior a taxa metabólica, maior a quantidade de água daquele tecido. A gente tem algumas funções principais. Pessoal, a gente fala que a água é o solvente de líquido orgânico. Então, tem vários compostos do nosso corpo que eles estão ali dissolvidos em água, leite materno, sangue, suor, urina, linfa. Então, olha só, isso inclusive está relacionado com a segunda função. Por quê? Gente, tudo que é absorvido pelo meu tubo digestivo, lá no meu intestino, é absorvido e cai na corrente sanguínea. E como é que esses nutrientes, como é que esses compostos, eles vão chegar a todas as nossas células? Através da corrente sanguínea. Qual que é o maior constituinte da corrente sanguínea? Plasma. O que tem no plasma? Água. Então, a água também faz o transporte de substâncias dentro do meu corpo e também fora. Quando a gente está trabalhando excreção, a gente não vê que a gente libera compostos, a gente libera resíduos para fora do nosso corpo. Excretar isso é liberar restos metabólicos. Então, eu excreto através do suor, não é? Eu excreto através da urina e eu posso considerar a excreção também a liberação de CO2, né? Então, olha só, dentro do suor tem água, na minha urina tem água,
tem água. Então, inclusive faz o transporte de substâncias para fora do nosso corpo, beleza? Redutor de atritos entre os tecidos. Pessoal, quando a gente tem duas articulações móveis, a gente tem articulações móveis, por exemplo, no cotovelo, no joelho, a gente tem articulações móveis, existe um líquido que fica entre esses dois tecidos, chamado líquido sinovial. Ele funciona ali como um redutor de atrito. Então, ele vai amortecer, ele vai limitar o desgaste, ele vai reduzir o desgaste entre aqueles dois componentes. Então, eu falo que a água, ela tem a função de reduzir o atrito, tá bom? Ela vai amortecer, reduzir o desgaste. Tem também função de termorregulação, porque ela tem um elevado calor específico e um elevado calor de vaporização. Então, no nosso suor, quando a gente sua, na verdade, a água que está ali no meu suor, ela vai evaporar de forma muito rápida, tem um elevado calor de evaporação. Então, ela vai pegar energia do meu corpo, pegar calor do meu corpo, resfriando, diminuindo a temperatura corporal. Então, a água também faz esse papel de termorregulação. Hidrólise. Galera, muitas reações químicas que acontecem no nosso corpo precisa de água para acontecer. Hidro, água, lise, quebra. Então, são quebras de moléculas que acontecem quando tem água. Então, algumas moléculas precisam de água para poder quebrar, para poder acontecer a lise. Então, a quebra dessas moléculas complexas requer água. Então, falamos de várias funções da água aí, certo? Quando a gente considera sais minerais, a gente divide em sais minerais, que a gente chama de macroelemento ou macrominerais, e sais minerais que são microelementos ou microminerais. Ah, professora, por quê? Então, olha só, tem alguns sais minerais, pessoal, que a gente precisa em grande quantidade. Ah, mas é grande, tipo 1 quilo? Não, um pouco mais de 100 microgramas por dia. Quais são eles? Cálcio, fósforo, enxofre, potássio, sódio, cloro, manganês, tá bom? Manganês não, magnésio, tô doida. Então, esses minerais a gente precisa em uma quantidade grande, tipo mais do que 100 microgramas por dia. E alguns outros minerais a gente precisa de pequenas quantidades, abaixo de 100, mas alguns bem pouco. Então, a gente tem ferro, zinco, cobre, iodo, manganês, agora sim o manganês, cromo, selênio, níquel, silício, flúor. Então, são minerais, sais minerais que a gente precisa em pequena quantidade. Sendo que alguns deles podem fazer parte de algumas moléculas orgânicas. A gente vai ver isso mais pra frente. Como é que os seres vivos, eles adquirem esses sais minerais? Os animais, através da ingestão de água e alimentos. E os vegetais, através da absorção pelas suas raízes de água, tá bom? A gente tem, pessoal, na página 2 do livro de vocês, da apostila de vocês, tem algumas funções de alguns desses minerais. Ah, professora, eu tenho que saber todos? Não todas, mas alguns principais, sim. Então, evidencia aí na página 2, coloca em um asterisco gigante, leia, coloca no seu resumo, coloca no seu mapa mental. Esse mapa mental eu adoro mostrar porque ele tem vários recursos visuais legais, diferentes. Então, olha só, quanto mais recurso visual eu coloco no meu mapa, mais é interessante para o meu cérebro. Ah, professora, é porque ficou bonito o mapa, né? Não é porque fica bonito, é porque ele tem recurso visual que chama a atenção do seu cérebro, tá bom? Então, é legal usar cores diferentes, é legal associar imagens, é legal usar formas diferentes de letra. Então, isso é muito bacana. Então, vamos dar uma olhadinha nesse mapa mental que a prof trouxe. Então, olha só, a gente tem que o cálcio, ele está presente na contração muscular. Então, para a contração muscular acontecer, para a actina e miosina ficarem imóveis, a gente precisa, sim, de cálcio. Ele é necessário na transmissão do impulso nervoso. A gente vai ver mais para frente também. Então, bombas de sódio e potássio, o cálcio tem um papel importante para abrir os canais. Eu tenho também uma importância na coagulação do sangue. Para que as plaquetas façam a coagulação do sangue, eu preciso de cálcio. Formação de ossos. A minha base mineral do meu osso tem cálcio, né? A gente fala que tem o tecido ósseo, ele tem uma base orgânica e uma base inorgânica. Então, a base inorgânica é composta por cálcio, beleza? O que mais? Então, a gente tem o fósforo. O fósforo, pessoal, ele é muito importante na formação do ATP, que é a nossa moeda energética. Adenosina trifosfato. Trifosfato. Então, tem fósforo?
tem fósforo. É importante também para a formação dos ácidos nucleicos, aquele que vai formar meu material genético, DNA, certo? Tá presente no RNA também. Beleza? Eu preciso. O bom funcionamento dos nervos, ele é importante também para o funcionamento do sistema nervoso. Vamos ver o que mais. Cloro. Cloro, ele é importante para a formação do ácido clorídrico, que tem aonde? No suco gástrico, que é importante para a ativação de algumas enzimas que fazem a digestão das proteínas. Então, o cloro ele vai participar da formação do suco gástrico, HCl, lembra? Ácido clorídrico, e do equilíbrio hídrico do meu corpo. Que mais? Iodo. O que tem que aparecer na sua cabeça quando a gente fala de iodo? Tem que ter um outdoor brilhando assim, ó, né? Então, produção de hormônios da tireoide, T3 e T4, que regulam o metabolismo. Então, T3 e T4 precisam na sua composição de iodo. Se a pessoa não tem iodo, ela tem algum problema de metabolismo, certo? Né? Hipotireoidismo, hipertireoidismo. Vamos falar também mais pra frente. Ferro. Preciso nem falar. Quando a gente fala ferro, tem que vir um outdoor na sua cabeça, assim, brilhando, com setas piscando, porque o ferro, ele compõe a hemoglobina. Hemoglobina. Então, a gente tem 4 cadeias de proteína e um grupo M no meio, que tem o que? Um átomo de ferro. Então, compõe a hemoglobina. Por compor a hemoglobina, eu posso falar que ele também auxilia no transporte de gases respiratórios, não é? Então, quando a hemoglobina está carregando uma molécula de oxigênio, ela se chama oxihemoglobina. Quando ela está carregando um átomo, uma molécula de gás carbônico, ela é chamada de carbohemoglobina. Então, eu posso falar que o ferro faz o transporte de gases respiratórios? Sim. Mas o que tem que vir principal na sua cabeça? Composição de hemoglobina. Beleza? Então, é legal a gente fazer mapa mental porque você associa uma imagem, ou uma função, ou uma palavra-chave a um outro elemento. Então, é muito bacana. Quando a gente fala ferro, tem que vir hemoglobina. A gente fala cloro, tem que vir ácido clorídrico. Entende? Iodo, tireoide. Então, são palavras-chave. É muito legal a gente usar mapa mental para isso. É o seguinte, pessoal. Vamos agora começar a ver moléculas, compostos orgânicos. Orgânicos têm na sua constituição carbono. Pode estar associado a um hidrogênio. É o caso do nosso glicídio. Nossos glicídios também podem ser chamados de carboidratos e de açúcar. Então, se a gente está falando de carboidrato, glicídio e açúcar, a gente está falando da mesma coisa, tá bom? Então, eles têm na sua constituição carbono, hidrogênio e oxigênio. Show! Tá? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Sendo que a gente já falou que ele é o composto orgânico em maior quantidade na célula vegetal. Vamos fazer uma coisa aqui, ó. Quando eu tenho uma estrutura que é semelhante e que é repetida, eu falo que cada estrutura é um monômero. Então, um conjunto de monômeros forma um polímero. Então, são vários do mesmo tamanho, da mesma forma, semelhantes. Por exemplo, quando a gente está falando de proteínas, então, cada aminoácido é um monômero. Os aminoácidos, eles são semelhantes, não é? Então, eu falo que vários aminoácidos formam uma proteína. Minha proteína é meu polímero. Meu aminoácido são os meus monômeros, sacou? Mesma coisa com os glicídios. E é o seguinte, eu classifico os glicídios de 3 formas. Eu tenho alguns glicídios que têm uma única molécula. Só achou que ele tem mais nada. Não faz ligação, é uma única molécula. São chamados de monossacarídeos, sacarídeos de açúcar, faz referência a açúcar. Então, eles têm de 3 a 7 carbonos na sua constituição. E de acordo com o número de carbonos que essa molécula tem, eu dou um nome. Vai seguir, na verdade, o número de carbonos. Por exemplo, se o seu time é campeão 2 vezes, normalmente é bi, não é? Campeão. Ah, se ele é campeão 3 vezes, ele é tricampeão, não é? 4, tetra. 5, penta. 6, hexa, não é? E assim por diante. Mesma coisa com o carbono, tá? Mas não é bicampeão, não é bipentose, a gente vai ver. Biose, não é, tá? Mas olha só. Os glicídios, eles seguem uma fórmula, uma formulinha que é o que está aí aparecendo na tela, mas eu vou te explicar de uma maneira mais fácil. Pessoal, todo glicídio, ele tem um número de carbonos, o dobro de número de hidrogênio e o mesmo número de oxigênio que tem de carbono. Como assim, professora? Eu não entendi, ficou mais confuso. Presta atenção. Se eu tenho uma molécula de glicídio que tem 2 carbonos, ela vai ter 4 hidrogênios e 2 oxigênios.
sacou? Se ela tem 3, ela vai ter 3 carbonos, 6 hidrogênios e 3 oxigênios. Se ela tem 5 carbonos, ela vai ter 5 carbonos, 10 hidrogênios e 5 oxigênios. Nossa famosa ribose, né? RNA. E é o seguinte, coloca um asterisco aí no seu material quando a gente está falando do DNA, da desoxirribose. Por quê? Quando tem 5 carbonos, a gente chama essa molécula, essa estrutura de pentose, fazendo referência a 5. Então, a gente foi 5 vezes campeão, a gente é pentacampeão. A pentose, ela tem 5 carbonos, não é? O DNA, ele não segue essa regrinha. Não segue essa regrinha de ter um carbono, 2 de hidrogênio e o mesmo número de oxigênio. Por quê? Porque ele tem 5 carbonos, 10 hidrogênios e 4 oxigênios. Então, é uma molécula um pouco mais estável, entende? Coloca um asterisco no seu material. Quando a gente está falando de hexose, se eu tenho 6 carbonos, eu vou ter 12 hidrogênios e 6 oxigênios, nossa famosa glicose. Então, as glicoses são hexoses, beleza? A gente tem frutose e galactose. Vamos ver mais pra frente. A gente tem o que a gente chama de oligosacarídeo. Oligo de pouco, sacarídeo açúcar. Então, normalmente são ligações entre esses monossacarídeos que são feitas através de uma ligação muito especial, que se chama ligação glicosídica. Olha como é que faz sentido. O que junta 2 glicídios é uma ligação glicosídica. O que junta 2 glicídios é uma formação glicosídica. Só que para acontecer essa ligação, é preciso que saia uma molécula de água. Então, é liberado uma molécula de água. Por isso que a gente fala que a formação de oligosacarídeo envolve uma síntese por desidratação. Porque para unir essas duas moléculas, eu preciso desidratar aquela molécula. É liberado uma molécula de água. Síntese por desidratação, o que também acontece no caso das proteínas. A ligação peptídica também é uma síntese por desidratação. Então, coloca aí no seu material que a ligação glicosídica, que une glicídios, também é uma síntese por desidratação. E é o seguinte, oligosacarídeos, os mais famosos são aqueles compostos por 2 monossacarídeos, 2 moléculas. Então, eu chamo eles de disacarídeos, 2, que é a maltose, sacarose e lactose. Dica, pessoal, sempre disacarídeo vai ter uma molécula de glicose associada a outra molécula, tá? Então, por exemplo, a maltose, que é encontrada em cana-de-açúcar, são 2 moléculas de glicose, glicose mais glicose. Sacarose, encontrada em frutas, uma molécula de glicose mais uma de frutose. Lactose, que é encontrada no leite, que leite é só de origem animal, tá, pessoal? O pessoal fica falando aí, leite de origem vegetal, não existe isso não, tá? Então, leite de origem animal, glicose mais galactose. Beleza? Então, disacarídeos, a gente tem alguns mais famosos que normalmente estão aí nas questões. Maltose, sacarose e lactose. Sempre lembra que tem uma molécula de glicose e um outro monossacarídeo. Beleza? Então, olha só. Polissacarídeos. Poli, muitos, sacarídeos, açúcar. Pessoal, os polissacarídeos são aqueles que vão desempenhar grandes funções nos seres vivos. Então, são aqueles que têm de 20 ou mais monossacarídeos, moléculas de açúcar, de glicídios, tá bom? E é o seguinte, a gente tem alguns que têm função estrutural. Então, vai formar aquele indivíduo, fazer parte da estrutura daquele indivíduo. Por exemplo, na célula vegetal, a gente tem a celulose. Ela compõe a parede celular dos vegetais. Celulose, né? Tem um papel, certo? Quitina, que não é queratina. Queratina é uma proteína. Quitina é um carboidrato, é um açúcar. Quitina está presente no exoesqueleto dos artrópodes. Quem são os artrópodes, professora? Eu não lembro. Insetos, crustáceos, aracnídeos. Artrópodes, lembrou? Então é o seguinte, no exoesqueleto existe quitina. Existe também na parede celular de alguns fungos. Então, função estrutural dos carboidratos, dos glicídios. Reserva energética. Pessoal, na raiz dos vegetais existem algumas organelas responsáveis por armazenar esse açúcar. Só que esse açúcar ele é armazenado em forma de amido. Então, o amido é a reserva energética vegetal, beleza? E no animal,
A gente tem o glicogênio. Nosso corpo armazena açúcar na forma de glicogênio no fígado. Normalmente esses compostos são insolúveis em água, tá? São insolúveis em água. E a quitina, a gente pôs no asterisco aí, põe no seu material também, que é a única molécula que tem nitrogênio. Então, de todos os glicídios que a gente está vendo, é a única que tem um nitrogênio. Então, coloca um asterisco aí, que é uma característica de exceção, né? Relevante. Quando a gente está falando de glicídios, então tudo isso que a gente falou, a gente pode resumir em algumas funções. Glicídios têm função energética? Tem. Tem função estrutural? Tem. Tem função de reserva de energia? Tem. E de construção, que está escrito construção, vocês vão ignorar, é construção de moléculas genéticas? Tem. DNA e RNA, não é? Então, olha só. Os carboidratos, os glicídios, é a nossa primeira fonte de energia. É o que o nosso corpo usa primeiro. É aquele que tem maior quantidade de energia? Não, mas é o que se quebra mais fácil. O composto que é a segunda fonte de energia são os lipídios, que é o nosso próximo assunto. Então, olha só, pessoal, a gente tem lipídios, que é a nossa segunda fonte de energia. Por quê? Porque ela é mais difícil de quebrar. Ela é altamente energética, só que ela é difícil de quebrar, então ela não é a fonte rápida de energia que o nosso corpo tem. É glicídio, tá bom? Carboidrato. Então, olha só, quando eu tenho um álcool associado a um ácido graxo, eu tenho um lipídio. E é o seguinte, a gente fala que eles são insolúveis em água. Por quê? A água não é polar? O nosso lipídio, ele é apolar. Quanto mais carbono aquela molécula tiver, mais apolar ela vai ser. Então, o nosso lipídio, ele pode ter várias moléculas de ácido graxo. Em ácido graxo tem carbono. Quanto mais carbono ele tem, mais apolar ele tem. Então, ele é insolúvel em água, porque ele é apolar. E ele é solúvel, eles são solúveis em solventes orgânicos, como éter, cloroformo, álcool etílico e benzeno. Pessoal, para formar um lipídio, eu também tenho uma síntese por desidratação. Aquela síntese que acontece que eu preciso liberar uma molécula de água. A gente também tem. Quando a gente fala sobre função dos lipídios, a gente tem reserva energética, já falamos que é nossa segunda fonte de energia. Temos inclusive células especiais que fazem o armazenamento desses lipídios, os nossos famosos adipócitos, não é? É também isolante térmico e isolante elétrico. Então, aqueles animais que vivem em ambientes em que existe uma variação de temperatura, as camadas de lipídio vão fazer o isolamento dessa temperatura. Isolante elétrico, pessoal, nas nossas bainhas de mielina existem lipídios que fazem com que os impulsos elétricos sejam conduzidos de melhor forma. Impermeabilização, principalmente aquelas superfícies que estão sujeitas à desidratação. Superfície de folha, de fruto, que está sujeita à desidratação. Então, os lipídios vão fazer essa função de impermeabilização. Função estrutural, quando a gente começa a estudar a estrutura de células, a gente está lá, bicamada lipídica da membrana plasmática, não é isso? Então, tem também função estrutural. Nosso maior exemplo é a presença desses lipídios nas membranas das nossas células. Função hormonal, então os lipídios, eles também vão servir como matéria-prima para a produção de hormônios sexuais, como progesterona, estrógeno, testosterona, tá bom? Então, funções, reserva energética, isolante térmico, isolante elétrico, impermeabilização, função estrutural, função hormonal. Pessoal, também os lipídios fazem a proteção contra choques mecânicos. Então, essa camada de lipídios que fica entre a nossa pele também vai fazer com que a gente se proteja de choques mecânicos. Várias funções. Como é que a gente pode classificar esses lipídios? Eles são considerados simples quando eles só têm carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, só tem isso na minha molécula. A gente classifica eles em glicerídeos, cerídeos e esteróis. Glicerídeos, pessoal, são as gorduras e os óleos. Então, assim, diferença de óleos e gorduras, principal diferença. Na temperatura ambiente, as gorduras são sólidas. Elas normalmente são de origem animal e entre elas só tem ligação simples. Então, o que a gente classifica quando a gente está lá na química, quando só tem ligação simples naquela molécula, eu falo que ele é um composto saturado.
não é? Já os óleos, a temperatura ambiente, eles são líquidos, são de origem vegetal e nas cadeias existem ligações duplas. Então, o que classifica aquele composto como composto insaturado. Então, olha só, quando a gente tem 3 ácidos graxos e um glicerol, um álcool, a gente tem um triglicerídeo, que é o que a gente encontra nas nossas células, não é? A gente tem os cerídeos, que são as ceras, aqueles que vão dar principalmente aquela impermeabilização naquelas superfícies que precisam. E os esteróis, que a gente pode... O que a gente tem que lembrar é que são esses compostos que formam os hormônios, beleza? Quando a gente está falando de lipídios complexos, eles, além de carbono, hidrogênio e oxigênio, eles têm também um outro elemento. Exemplo clássico são os fosfolipídios, que tem na sua composição um átomo de fósforo, não é? Lembra que a gente, quando estuda lá biologia, a gente está estudando biologia celular, biologia molecular, tá lá, bicamada lipídica com os fosfolipídios, não é? É esse fosfolipídio, beleza? Eles são chamados de complexos, quer dizer que eles têm outro elemento além de carbono, hidrogênio e oxigênio na sua constituição. E vamos fazer questões. Questão 2. Então, aula 5, questão 2. Durante a caminhada dos escoteiros, o gasto energético foi grande. Estavam avisados de que o passeio seria cansativo, por isso muitos levaram barrinhas de cereais, mas alguns não tinham levado nada e precisaram utilizar suas próprias reservas de energia. Essa reserva estava armazenada em seu organismo na forma de... Durante a caminhada, o gasto energético foi grande, então eu tenho um grande gasto de energia. Então, essas pessoas que não levaram barrinha, não levaram fontes de energia, precisaram usar as próprias reservas. Pessoal, primeira fonte de energia que a gente usa é o quê? São glicídios, não é lipídio, não é gordura que ficam lá armazenados nos adipócitos. A gente gostaria que fosse, mas não é. Então, são glicídios, não é? Então, alternativa E. Beleza? Alternativa E. Questão 3 aí do seu livro. Relacione corretamente as substâncias orgânicas com suas respectivas características, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação. 1 glicídio, 2 lipídio. Primeira, podem ser classificados como monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Pessoal, sacarídeo é de açúcar. Açúcar são glicídios. Não é? Os glicídios também podem ser chamados de açúcares. Então, a primeira está relacionada a 1. Então, tá bom. 2. Podem ser classificados como glicerídeos, ceras, carotenoides, dentre outros. Pessoal, glicerídeos e ceras são lipídios, são classificações de lipídios. Então, segunda opção, lipídios. Terceiro, os principais componentes das membranas celulares são a combinação de um glicerídeo com um grupo fosfato. Pessoal, membrana celular, lembra? A gente tem uma dupla camada de lipídio, não é? Membrana celular, quando a gente está estudando o comecinho da composição da célula, eles não têm uma bicamada lipídica, não é? São fosfolipídios que formam as nossas membranas celulares, então são lipídios. Quarto, exercem função plástica ou estrutural, além da função energética. Função energética pode ser os dois, mas principalmente glicídios. E função estrutural, quem tem é carboidrato, são os glicídios. Então, a ordem ficou essa aí, ó. Então, 1, 2, 2, 1. Beleza? Questão 12 do livro. A água tem uma importância fundamental na vida dos organismos. Cerca de 70% da massa do nosso corpo é constituída por água. Essa substância participa de inúmeras reações químicas nos seres vivos, onde as células produzem substâncias necessárias à vida. O consumo diário de água é imprescindível para o funcionamento adequado do nosso corpo. Com relação à água e à sua importância, podemos afirmar que A. São chamados de compostos hidrofóbicos aqueles capazes de serem dissolvidos em água. Pessoal, hidrofóbicos não são, é justamente o contrário, né? Eles não são dissolvidos em água, eles são insolúveis em água, né? Hidro de água, fóbico, ele tem aversão, então eles não são solúveis em água. B. À medida que avançamos em idade, a porcentagem de água em nosso corpo aumenta.
a gente viu justamente o contrário. À medida que a gente avança, a porcentagem de água diminui, não é? Um feto pode ter até 94% do corpo composto de água no primeiro trimestre. Mas o indivíduo na idade adulta tem de 65% a 70%, né? Varia, ok. C. A água tem um importante papel de auxiliar na manutenção da temperatura corporal. Sim, a água faz termorregulação, não é? É uma das funções da água. Através do suor, ela tem um elevado calor específico, um elevado potencial de evaporação, não é? Então, C. Mas vamos continuar lendo. D. Os músculos e os ossos apresentam em sua composição a mesma porcentagem de água. A gente viu que de acordo com o tecido, ele pode ter mais ou menos água. Então, músculos têm um metabolismo muito alto. Osso, nem tanto. Então, quando a gente vai comparar, quanto maior a taxa de metabolismo, maior a composição de água, maior a quantidade de água. Então, o músculo tem muito mais água do que osso. E as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água não afetam suas propriedades. Pessoal, as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água é o que faz com que ela tenha as propriedades da água. Então, resposta, letra C, de carboidrato. Pessoal, olha só, teoria, páginas 1 a 4, exercícios de 4 a 7. Bons estudos para vocês, se hidratem, comam suas frutas, comam legumes, façam atividade física e vamos seguir aí, beleza? Beijo para vocês.